Ele está aqui na qualidade de Presidente da Convenção de Assembleias de Deus. Logo após o Pastor Ramalho cantar o coral, vai cantar um hino e depois o Pastor João Pedro irá pregar a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer a tua presença neste lugar. E obrigado, Deus, por podermos ainda contar contigo, com a tua ajuda e a tua intervenção. Queremos nesta hora colocar o teu servo no teu altar. Oramos por uma unção fresca para a sua mente e também para as nossas mentes, para ouvirmos da tua parte aquilo que tu tens para nos dizer nesta hora. Fala connosco, toca vidas, salva e glorifica o teu nome e confirma a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos pensar, mas maior como? Mas melhor de que maneira? Deus pode ainda manifestar o seu poder de uma forma mais poderosa, para além daquilo que fez com Moisés, quando o mar se abriu e de uma forma sobrenatural eles foram libertos do Egito e foram na direção de uma terra e conquistaram e derrotaram inimigos e adversários. As muralhas de Jericó caíram e atrás disso tantas histórias grandes, a dádiva da lei, a manifestação do poder de Deus de tantas formas. 3 homens numa fornalha que não morrem, mas saem ilesos porque Deus os poupou. Mas mais, melhor, de que forma? Será que Deus ainda tem mais do que aquilo que já deu? Aleluia. E o escritor aos Hebreus está a dizer: não desanimem, tenham coragem. Talvez nos vossos dias vocês não estão a ver tanto, não estão a ver tudo, estão desanimados, estão desencorajados, mas não vacilem, não duvidem, não voltem para trás, porque a verdade, diz ele, e ele está a fazer uma referência aos fiéis do Velho Testamento, ele está a dizer, a verdade é que eles não alcançaram, apesar de todos esses feitos, eles não alcançaram a promessa. A verdade é que o Velho Testamento nos conta de homens e de mulheres que experimentaram e que testemunharam a concretização de muitas promessas, muitas profecias, muitas declarações de Deus e que Deus concretizou. Mas eles não tinham alcançado a promessa. O melhor estava por vir, ou o melhor tinha vindo, e esses homens do Velho Testamento tinham visto apenas a figura, tinham visto apenas a sombra, mas não tinham recebido, nem tinham experimentado, nem testemunhado, nem tocado na essência. E agora, aos crentes, aos hebreus, aos cristãos hebreus e à Igreja do Senhor, Ele está a dizer, e o Espírito Santo está-nos a dizer a nós: mas nós já tocámos, mas nós já vimos, mas nós já recebemos. E o pastor Vieito, na parte da manhã, no brilhante estudo que nos proporcionou, citou precisamente isso. Jesus Cristo, Ele é o cumprir das promessas. Nele todas as promessas se cumpriram. Podemos dizer que Cristo é a promessa. Podemos dizer que Cristo é o melhor. Queremos dizer que Cristo é o mais excelente que a humanidade já podia ter recebido. E estes gigantes pela fé viram, experimentaram e alcançaram coisas tremendas, mas coisas maiores estavam guardadas para uma outra geração, para um outro tempo, para uma nova dispensação. E era essa que estes amados irmãos hebreus estavam a viver, e é esse tempo, é essa era que nós também estamos a viver. Deus tem coisas melhores para a Igreja. Quantos já experimentaram o melhor de Deus? E o melhor de Deus é Cristo, louvado seja o seu nome. O melhor de Deus é Cristo. Deus deu coisas boas, a lei era boa, a manifestação do seu poder e da sua glória no templo era uma coisa fantástica, a liturgia de Levítico era alguma coisa muito nobre, muito excelente. Pelo sacrifício daqueles animais eles podiam se aproximar de Deus, mas agora pelo Cordeiro, por Jesus Cristo, o sacrifício completo e absoluto, nós podemos, cada um de nós e todos nós podemos ter acesso à presença bendita do Senhor. O melhor tinha chegado, louvado a Deus, louvado seja Deus. O melhor eles tinham alcançado, portanto era absolutamente imprudente, era absolutamente louco, era uma falta de discernimento, depois de terem alcançado e experimentado a promessa que é Cristo, depois de terem integrado Cristo, a Igreja que é o corpo de Cristo, como é que podiam voltar para trás? Por melhor que fosse a velha aliança, ela não se comparava em nada à nova e excelente aliança que tinham. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Cristo que temos. Amém? Esse é o melhor que temos. Deixem-me avançar no pensamento. Claro que se compararmos a Igreja com a velha dispensação, ou o judaísmo, cristianismo, judaísmo, para nós já está claro, não está claro infelizmente para todos, mas para os cristãos, e nomeadamente os cristãos evangélicos, está muito claro que o melhor chegou e o melhor é Cristo. Porquê que o melhor é Cristo? Porque Cristo é Deus feito homem. Amém?
Cristo é a manifestação do amor de Deus. Cristo é Deus a estender-nos os braços. Cristo é Deus na sua graça e na sua misericórdia a vir consumar um plano de redenção e de salvação, porque para o qual nós não tínhamos forma de resolver por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. As nossas ofertas, os nossos sacrifícios eram insuficientes, então não podíamos alcançar Deus. Então Deus fez-se homem para nos alcançar a nós. É por isso que Cristo é melhor. E tendo Cristo, não faz sentido voltar atrás, deixar Cristo para os rudimentos que eram o Velho Testamento, mas que apontavam também eles para Jesus Cristo. Claro que essa comparação é simples, é fácil, penso eu, para todos nós, ou para a grande maioria de nós nesta tarde, é fácil perceber que o melhor tinha chegado e o melhor era Cristo. Mas permitam-me ainda um outro pensamento. E no período da Igreja, e no período da história da Igreja, será que podemos ainda nos apropriar de alguma forma deste texto e aplicá-lo à nossa vida e dizer, ainda nós, hoje, neste tempo, podemos experimentar o melhor? Em que sentido é que podemos aplicar esta palavra? Meus amados, de facto, o livro de Atos conta-nos que o início da Igreja, quantos gostam do livro de Atos? Também pudera, numa Assembleia de Deus, não gostar do livro de Atos? O Senhor tem que operar na sua vida grandemente. Amém, o livro de Atos é muito querido por nós, porque é o lemos, veja, qual foi o texto que estudámos nesta manhã? Capítulo 2 de Atos. É o Pentecostes, é o nascer da Igreja e o derramar do Espírito Santo. É realmente o povo de Deus a ser capacitado para a obra para a qual Jesus o tinha chamado. E de facto, o primeiro século da Igreja, todos nós ficamos derretidos, com a nossa alma a transbordar de alegria, pela forma como Deus pegou naqueles 12, naqueles 120, e depois em mais alguns que se juntaram, e em pouco tempo, em poucos anos, não apenas Jerusalém, não apenas a Judeia, mas vemos pelas viagens missionárias de Paulo, que também estão nesse livro precioso, a obra do Senhor, a Igreja, a crescer de uma forma explosiva, e um grupo de homens que estava cheio de medo, que estava ali todos preocupados, e agora como é que vai ser perante a morte, a crucificação de Cristo? 50 dias depois, cheios do poder de Deus, estavam imparáveis, não tanto pela sua formação, não tanto pelos seus recursos, que não eram nenhuns financeiros, não tanto pelas influências, pela autoridade, porque não tinham, porque as autoridades estavam contra esta nova seita dos cristãos, mas a verdade é que pelo poder de Deus, a Igreja no primeiro século, ela cresceu e alcançou os confins da terra, né? E podemos ver ao do livro, Roma também a ser alcançada, e já um número significativo de irmãos naquele lugar. Podemos dizer, mas então e agora, no último século, comparando o primeiro século com o último século, será que podemos dizer que coisas melhores aconteceram? Coisas maiores e melhores estão para acontecer? O último século foi muito especial. O último século, o século XX, irmãos, foi muito especial. A história da Igreja está aí, está relatada. O pastor Jorge Humberto, de uma forma resumida, apresentou-nos aqui alguma coisa que aconteceu em Portugal. O pastor Vietti Nunes fez referência na manhã ao derramar do Espírito Santo na Rua Azusa, lá no início, no fim do século XIX, início do século XX. E, meus amados irmãos, o crescimento da Igreja foi explosivo. Foi explosivo. Eu quero-vos dizer que nos dias atuais, os tais assembleianos, uma expressão do pastor Vieira, os tais assembleianos, conta-se o número, a referência é de que somos no mundo 75 milhões. 75 milhões. A igreja maior, lá na Coreia do Sul, são 730 mil, ou eram 730 mil crentes assembleianos só numa igreja no ano 2000. Foi um crescimento, o derramar do Espírito Santo varreu literalmente continentes, desde a América à Europa, passando por este retângulozinho que é Portugal. A verdade é que o poder de Deus chegou até nós, e é por isso que estes 80 anos da Assembleia de Deus em Portugal também registram um crescimento fantástico, porque resulta da ação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas não ficou restrito à América ou à Europa, à América do Sul, à África, hoje nos nossos dias na Ásia, na China,
A igreja está a crescer não de uma forma formal, porque não é possível, não pode ser identificado, mas podemos até nos alegrar que até um missionário português, é verdade, de origem portuguesa, o nosso colega, o obreiro André da Covilhã, está hoje, depois de se ter formado nos Estados Unidos, está hoje com a sua esposa a dar aulas de inglês e de música, e foi assim que ele entrou no país, na China, naturalmente com a intenção de levar Cristo, ajudando a igreja que já está num crescimento fantástico. Deus continua a fazer coisas maravilhosas. Agora, irmãos, permitam-me, talvez não seja muito adequado compararmos o século XX com o primeiro século. Não dá para comparar, são coisas incomparáveis. Porque se, por exemplo, dissermos, bom, 75 milhões de assembleianos, olha, se estivéssemos no primeiro século, sabe o que é que éramos? Éramos 1/4 da população. Porque na altura, no primeiro século, a população eram apenas 300 milhões. Hoje já somos mais de 7 bilhões no mundo. Portanto, o crescimento e a dimensão da igreja também é um pouco proporcional à dimensão da população na nossa terra. Mas a verdade é que muito está para ser feito ainda. Muitas pessoas precisam de ser e de conhecer Jesus Cristo. Mas podemos dizer, podemos nos apropriar, o melhor está por vir. Olha, por duas razões essenciais. Por duas razões essenciais. Primeiro, porque a consumação da promessa ainda está por acontecer. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. E de facto, literalmente, o melhor está para acontecer. Melhor é o fim das coisas. Quando esperam melhor ainda? O melhor de Deus, uma eternidade com Deus, para sempre na sua presença, para sempre adorando e louvando Jesus Cristo, Senhor e Rei das nossas vidas. Quantos podem dar glória a Deus? O melhor está para vir, louvado seja o Senhor. O melhor é Cristo. O melhor é Cristo. Claro que nessa dimensão não podemos dizer que a igreja do século XX beneficia mais do que a igreja do século I. Beneficia o mesmo, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós temos a promessa. Portanto, nesse sentido, estamos no mesmo patamar. Mas podemos dizer, hoje, será que hoje ainda podemos pensar em coisas grandes? Eu creio que sim, irmãos. Porque tendo Cristo, temos sempre o melhor. Amém? Tendo Cristo, podemos esperar sempre o melhor. Tendo Cristo, podemos ter as nossas expectativas em alta. Irmãos, porque não vai ser a crise política, não vão ser as circunstâncias, realmente, como dizia o pastor Vieito na parte da manhã, a única coisa que pode determinar mais ou menos sucesso da igreja não é Deus, não é Cristo, não é o poder do Espírito Santo, num certo sentido, somos nós. Porque da parte de Deus, Ele está sempre a 100% disponível para nos abençoar e para nos usar e para nos ajudar. Por isso, podemos ler no capítulo 12 da carta aos Hebreus o seguinte: portanto, nós também hoje, nós também esta geração, nós também no início de um novo milénio, e enquanto Cristo não vem, nós devemos manter a nossa expectativa em alta. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós já não temos apenas as testemunhas do Velho Testamento, mas temos testemunhas vivas deste século, e ficámos tão maravilhados com esta homenagem que pode ser feita a estes heróis da fé dos nossos tempos. Então nós estamos rodeados desta tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos nós todo o embaraço, deixemos nós o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Não vos canseis, não vos acomodeis, ou não nos acomodemos. Não nos deixemos esgotar, não vamos deixar ficar os nossos braços caídos. O pastor Jorge Humberto referiu que de facto, e temos que fazer essa análise, nos últimos 10, 20 anos, a Assembleia de Deus em Portugal não tem vivido dias de um crescimento expressivo ou significativo. Podemos ter que admitir que o nosso crescimento neste momento, na última década, tem sido muito reduzido, em alguns casos até nulo, eventualmente até algum recuo, mas nós acreditamos que o Senhor nos pode ajudar. O Senhor nos quer ajudar. Amém, porque Ele está connosco, Ele vai nos ajudar. É verdade, graças a Deus, porque as conversões continuam a acontecer.
Demasiadas são contrabalançadas com alguns que partem para a glória, com alguns que ficam fracos na fé, alguns que, como dizia o pastor, estou a citá-lo muito porque fui muito abençoado na parte da manhã, dizendo-se assembleianos até vão para outras igrejas e diminuem a nossa membresia, mas se ficarem fiéis nas outras, o Senhor os abençoa também. Não ficamos muito preocupados, que o reino de Deus cresça na mesma. E naturalmente, algumas pessoas enfraquecem na sua fé e outros vivemos uma outra realidade que está a enfraquecer a nossa membresia no continente. Sabe qual é? A imigração. A imigração, é verdade, em algumas igrejas estamos a identificar um número significativo de irmãos fiéis que têm que sair por questões profissionais e ir para outras nações. Devemos ver isso como enviados missionários, que Deus os abençoe e os use lá também. Importa que a igreja cresça, e a igreja pode crescer de 4 coisas que nós encontramos aqui no texto e eu gostava de frisar nesta reta final. Nós precisamos de continuar a colocar os nossos olhos em Jesus Cristo. Irmãos, vamos colocar os nossos olhos em Cristo. Nós podemos olhar para as circunstâncias, irmãos sabem, podemos olhar para o lado, podemos olhar para a fraqueza deste, para a fraqueza do outro, podemos nos distrair com tantas coisas, mas se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, Ele vai fortalecer-nos, Ele vai animar-nos. Irmãos, Ele continua a ser a nossa esperança, e Ele continua a ser a esperança das nações, e é nele que nós podemos nos alimentar, e dele nós vamos receber essa força, essa convicção de que de facto as coisas podem ser muito melhores, porque Ele é o melhor que nós temos e é o melhor que nós podemos oferecer, e também de facto é o melhor e é aquilo que as pessoas lá fora elas mais precisam. Então os nossos olhos têm que estar colocados em Jesus. Isto significa, sabe o que, irmãos? Significa que nós temos que continuar a dedicar-nos à oração, porque é em oração que nós podemos contemplar e beneficiar da ajuda de Cristo. Significa que nós temos que nos dedicar profundamente às Escrituras, à leitura das Escrituras, à meditação das Escrituras, porque é ali que nós encontramos Cristo. Ele pode falar connosco, Ele pode se revelar aos nossos corações, Ele pode nos mostrar os seus propósitos, os seus desígnios para a nossa vida. Cristo tem que estar no centro da nossa atenção. Mas também mais 2 ou 3 coisas. Nós temos que deixar alguns embaraços. Nós temos que deixar alguns embaraços. Não sei o que diz, é a palavra do Senhor que diz. Os cuidados da vida. Irmãos, o pior que pode acontecer à igreja neste tempo é que este contexto, que eu nem sequer vou perder tempo com isso, que os irmãos estão mais do que por dentro sobre o assunto, este contexto económico, este contexto de instabilidade política, este contexto, esta nuvem cinzenta, negra que está sobre a nossa nação, possa agravar alguma coisa que já é muito presente e muito patente em nós, que é os cuidados pela vida. O nosso foco ficar apenas na dimensão terrena, no cuidado das coisas materiais, das coisas terrenas. Claro que nós temos que fazer, temos que trabalhar, temos que ser zelosos, temos que ser cidadãos dignos, temos que ser pessoas organizadas, pessoas preparadas, pessoas que cuidam da sua vida, cuidam do seu futuro. Mas, meus amados irmãos, o que Jesus diz é que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas Ele cuida, Ele nos faz acrescentar, Ele faz prosperar, porque Ele conhece a nossa vida. Diz a palavra do Senhor que Ele conhece o mais ínfimo do nosso viver, do nosso ser, um cabelo da nossa cabeça. Somos tão preciosos para o Senhor, e Ele cuida dos lírios, Ele cuida das aves. Quanto mais Ele não vai cuidar de ti, não vai cuidar de mim. Não deixes que estes dias, estes tempos, agravem ainda mais aquela que é a nossa tendência para pensarmos apenas nas coisas terrenas, e pronto, ao domingo vimos à igreja, mas depois durante a semana estamos esmagados com as coisas materiais, com as preocupações e os cuidados e os afazeres da vida. Isso pode se tornar um embaraço. Há outras coisas que até nos são legítimas e que até nos são positivas tantas vezes, mas se não as colocarmos corretamente na nossa vida, também podem ser um embaraço para a nossa vida e para nós enquanto movimento, para nós enquanto igreja. Irmãos, aqui podemos citar tantas coisas para as quais nós precisamos ter algum cuidado, e precisamos de perceber que Deus quer nos ajudar. Nós precisamos de facto, irmãos, vivemos tempos sérios, tempos delicados também enquanto igreja, enquanto movimento. Olha, por exemplo, uma das coisas que foi tão boa para o nosso movimento e que faz parte, está na gênese da nossa identidade evangélica assembleiana. Por exemplo, as nossas autonomias locais, a nossa identidade local enquanto igreja. Isso tem sido uma mais-valia, porque localmente nós temos as nossas dinâmicas, temos uma liderança, estamos ali no terreno, e temos empreendimentos. Tudo isso tem sido bom e tem sido um dos segredos do crescimento. Mas atenção, meus amados irmãos, nós precisamos disto que está a acontecer hoje. Percebem o que eu estou a dizer?
Nós não podemos ficar só no nosso casulo, nós não podemos ficar só na nossa quintinha, só na nossa casa. Nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da oração de uns dos outros. Nós precisamos do testemunho de uns dos outros. Nós precisamos ser edificados uns pelos outros. Enquanto corpo, nós precisamos estar mais juntos, mais unidos, no mesmo sentimento, no mesmo propósito, no mesmo espírito. E quando a trombeta toca, como o dia de hoje, vamos reunir, vamos celebrar, vamos à rua, vamos pregar o Evangelho. Então devemos fazer parabéns. Os irmãos saíram das vossas casas e vieram e estão aqui hoje. É assim que temos que fazer, nestas e muitas outras iniciativas. Irmãos, a força do movimento está aí. Graças a Deus pela escola bíblica que temos. Amém? É uma mais-valia do movimento das Assembleias de Deus. Temos um trabalho de formação teológica sério. Mas isso não é resultado de uma igreja apenas. São muitas igrejas, são todas as igrejas a contribuir para que lá no IBAD, em Fanhões, possamos ter professores, possamos ter pessoas dedicadas ao ensino. Isso é resultado do esforço coletivo, do esforço conjunto. Amém? Glória a Deus! Graças a Deus, a Capu tem resistido. A revista Novas de Alegria é uma referência no nosso meio. Está a celebrar 70 anos. Deus está a fazer coisas boas no nosso meio. Somos um corpo. Graças a Deus, porque temos localmente, em Coimbra temos a nossa revista. Vimos aqui algumas revistas. Não, uma coisa não tira o lugar da outra. Mas nós temos que alargar a nossa visão. Temos que dar as nossas mãos e dizermos: estamos aqui juntos porque somos um exército de Jesus Cristo. E a nossa autonomia local não pode ser um embaraço, tem que ser uma mais-valia para que a obra do Senhor possa crescer e possa prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tantas outras coisas. Irmãos, esta geração, os irmãos já viram, os irmãos permitam, eu sou suspeito porque eu gosto muito de louvor e de canto e de música. Irmãos, permitam, viram a música, a qualidade, a tecnologia que temos, os recursos. Irmãos, hoje na igreja temos pessoas capacitadas, habilitadas, formadas. Irmãos, isto é uma mais-valia. Quantos podem dar glória a Deus? Bem, temos imagem, temos internet, temos a página impressa, temos uma série de recursos. Mas atenção, todas essas coisas têm que estar debaixo, repassadas pela unção do Espírito Santo. Senão podem se tornar um embaraço. E damos graças a Deus, porque estes e tantos outros irmãos no coral, em tantas áreas da nossa igreja, têm não apenas os talentos, têm não apenas as capacidades, mas têm vidas consagradas a Deus. E isso não é um embaraço. Vamos deixar aquilo que for embaraços e vamos naturalmente aproveitar aquilo que é mais excelente e que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, pois com certeza, o pecado não é um peso, o pecado é uma amarra. E nós temos que o deixar para trás. Temos que ter vidas santas, vidas consagradas ao Senhor. Temos que deixar toda a blasfémia, temos que deixar a ira, temos que deixar qualquer tipo de promiscuidade, temos que deixar a imoralidade, temos que deixar a mentira, temos que deixar a murmuração, temos que deixar o velho homem. É por isso que temos que estar centrados em Cristo. Nós temos uma nova natureza. Essa é a promessa. Deus está em nós. E Cristo pode se manifestar na nossa vida. Irmãos, porque se for por nós mesmos, somos essa massa que está doente, que está enferma, a nossa tendência para o mal. Nós não somos mais do que os demais, mas temos Cristo na nossa vida. E com Cristo nós podemos vencer até sobre o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E concluo, olhando para Jesus. Diz que Ele, pelo gozo que lhe estava proposto, Ele suportou, Ele resistiu e predispôs-se a levar a cruz, a sofrer, porque Ele sabia que na cruz do Calvário, ao verter o seu sangue, sangue inocente, ao entregar-se, ao oferecer-se, ao dar-se naquela entrega, naquela morte expiatória, por mais difícil lhe foi profundamente e terrivelmente difícil, Ele fez isso porque Ele sabia, Ele tinha um gozo prometido. Amém? O que é que podemos dizer com isto? Qual era o gozo de Jesus? Qual era o gozo? Qual era o gozo que o esperava? Bom, podemos dizer, Ele saiu do sepulcro, Ele ascendeu aos céus e foi elevado e colocado em lugar de glória. E naturalmente esse é o lugar de gozo e de delícias. Voltou ao lugar dele, ao lugar de excelência, porque Ele é Deus. Mas os irmãos sabem tão bem como eu, que é a alegria que está ali a ser referida, a alegria que fez Jesus sofrer, a alegria que fez Jesus padecer, que o ajudou nessa hora de agonia. Essa alegria tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o quê? Tinha a ver com a tua vida e com a minha vida. Tinha a ver com a tua salvação e com a minha salvação. E meus amados irmãos, nós precisamos deixar que o nosso coração seja como o coração de Cristo. Amém? Os irmãos sabem, o segredo do crescimento da igreja, sabe com o que é que tem a ver?
Sabe com o que tem a ver? Com o facto de nós investirmos as nossas vidas, custe o que custar. E a obra é dolorosa. Se ouvíssemos os testemunhos, muita dor, muita lágrima, o preço tem que ser pago. Mas, meus amados irmãos, vamos nos alegrar com o quê? Aonde é que nós podemos buscar a nossa alegria? A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador, por uma alma, uma pessoa que se arrepende. Irmãos, vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, como pessoas que precisam de conhecer Jesus Cristo. Esta semana estava a falar com uma irmã da nossa igreja, uma pessoa que está num instituto superior, em Coimbra, está a terminar o seu doutoramento, e estávamos a partilhar algumas coisas e ela estava-me a dizer: pastor, estava a dar graças a Deus pela forma como o Senhor a tinha abençoado e a tinha colocado naquele lugar, e ela estava a dizer: pastor, ao meu lado, no gabinete ao lado, no meu dia-a-dia, eu lido com muitas pessoas, classe média, alta, com muitas pessoas que estão profundamente destruídas, tristes, amarguradas. Ela disse: pastor, não se iluda, não são as pessoas, não são só eventualmente as pessoas mais simples, eventualmente com menos formação ou menos recursos, que vão aqui e acolá pedir ajuda para a sua vida, para o seu casamento, para a sua angústia, para a sua solidão. Esqueça, pastor, não são. Eu tenho colegas ao meu lado hoje, não falta dinheiro, não falta instrução, não falta posição social, mas estão derrotados, estão destroçados, estão deprimidos, estão amargurados. Meus amados irmãos, essas pessoas também precisam do melhor de Cristo. Cristo também é o melhor para a vida delas. Não importa, irmãos, não importa o percurso que tenhamos tido até o dia de hoje. Eu quero dizer isto nesta tarde. Pessoa amiga, familiar que esteja ainda no nosso meio, não importa o teu percurso até o dia de hoje, não importa. Podes ter um percurso brilhantíssimo, como tinha, num certo sentido, pensando no Velho Testamento, um percurso brilhantíssimo. Podes ser bem sucedido na tua carreira, financeiramente, até familiarmente, e alegra-te com isso. Mas eu quero te dizer, enquanto não tiveres Cristo, ainda te falta o melhor. Ainda te falta o melhor. Porque Cristo preenche o resto, Cristo preenche tudo. Cristo muda o nosso coração, Cristo transforma a nossa natureza, Cristo traz propósito à nossa vida, Cristo resolve as questões da nossa existência, Cristo dá-nos sentido, dá-nos a essência. Nós sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos, e isso só é possível com Cristo. E se eventualmente o teu percurso até ao dia de hoje é diferente, tens tido lutas, dificuldades, talvez não conseguiste a realização que gostavas, ou talvez te esforçaste e agora estás numa situação de desemprego, de dificuldade, estás a atravessar, não sei qual é a tua história, mas se ela é um pouco mais negra ou um pouco mais difícil, também para ti Cristo é o melhor. Cristo é o melhor. Experimentando Cristo as coisas podem mudar, claramente podem mudar, porque Ele veio para dar vida e vida com abundância. E agora que esperaremos? E agora, com que expectativa vamos encarar o futuro? Se temos Cristo. E temos Cristo? E temos Cristo? E temos Cristo, louvado seja o Senhor. Então podemos nos alegrar em Deus. Podemos nos alegrar em Deus. Se não tens Cristo, podes receber o Cristo, podes receber o teu Salvador, podes receber o Senhor como teu Salvador nesta tarde. Como? E como? E como? Está lá. E foi referido aqui de muitas maneiras. Uma palavrinha tão pequenina e tão significativa. Tudo isso tu podes alcançar depositando a tua confiança, a tua fé em Jesus Cristo. Olha para Ele como teu Salvador. Irmãos, e nós enquanto movimento, nós temos que manter confiança. Alguns olham para o movimento e dizem: somos uma manta de retalhos, estamos em muita dificuldade, é muita crise. Eu não sei o que os irmãos esperariam ouvir hoje do Presidente das Assembleias de Deus. Talvez eu também vos poderia falar da nossa crise. Não, eu prefiro falar-vos de Cristo. Ele é a nossa esperança, e enquanto Ele for o Senhor das nossas vidas, enquanto Ele for o cabeça deste corpo, nós estamos cheios de ânimo e cheios de força, porque é Ele que nos garante o futuro. Nós podemos ver as próximas gerações. Quantos têm filhos aqui nesta tarde? Quantos têm filhos? Filhos biológicos? Quantos têm filhos espirituais? Meus amados irmãos, a próxima geração pode experimentar coisas muito mais fantásticas e tremendas, porque a promessa diz respeito aos nossos filhos, a nós e aos nossos. Irmãos, acredita, os teus filhos podem ser profundamente e tremendamente usados nas mãos de Deus. Quantos querem colocar os seus filhos no altar de Deus nesta tarde? Bem, com permissão do pastor, enquanto inclinamos nossas cabeças e fechamos os nossos olhos, num momento de oração final, porque eu vou entregar o culto ao pastor Samuel, os meus agradecimentos a ele também.
enquanto estamos em oração, num momento de reflexão e de oração, de entrega, de rendição a Jesus, é importante nesta tarde que tu possas dar a tua resposta. É importante nesta tarde que tu possas encontrar o teu caminho. Não sei como vieste, porque vieste. Não sei qual é o teu alento, não sei qual é a tua confiança, não sei como olhas para o dia de amanhã, não sei se estás só, não sei como chegaste até aqui, não sei, mas eu sei que Cristo é o melhor que tu podes alcançar. Eu quero perguntar nesta tarde se há pessoas que querem dar a sua vida a Jesus, que não o têm como Senhor e como Salvador e que percebem que lhes falta o melhor. O Espírito Santo contendeu com o teu coração, eventualmente podes ter assistido noutros lugares, eventualmente vieste acompanhar um familiar que está a ser foi homenageado, mas tu ainda não deste o teu passo. Sim, tens aqui bons exemplos para seguir, mas eles não te vão servir de nada se tu não tomares a tua decisão. Tu tens que fazer a tua história, e a tua história, o melhor que ela pode ser feita é com Cristo. E eu quero perguntar nesta tarde, se temos aqui alguém nesta tarde que quer dar a sua vida a Jesus, que quer que o seu futuro seja um futuro de esperança. Será, se tu te renderes ao Senhor. Foi por ti que Ele deu a sua vida. Ele é essa promessa. Falta. Amém? Como um sinal, se temos aqui alguém nestas condições que eu tenho estado a descrever, eu gostava que levantasses o teu braço para eu poder orar, poder identificar. Temos ali um braço levantado. Temos mais alguém aqui nesta tarde? Ali atrás, eu estou a ver uma senhora também. Aqui do meu lado direito, eu vi, pode baixar. Ali atrás pode baixar, eu já vi. Eventualmente, temos aqui um jovem à frente. Amém. Aleluia. Amém. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê em Cristo conforme as Escrituras. Temos mais alguém deste lado que quer dar a sua vida a Jesus? Levanta o teu braço como um sinal para podermos orar. O pastor fará como entender depois. Talvez seja importante podermos entregar alguma literatura, podermos orar por ti. Vamos ficar todos de pé. Estas pessoas que levantaram os seus braços, e se quiserem deslocar aqui à frente, do meu lado direito, alguém ficará convosco, irá orar, irá distribuir alguma literatura. Mas eu gostava que terminássemos da minha parte com um momento de oração. E neste dia significativo de igreja, de movimento que somos, olhando e estivemos aqui a honrar e a registar os feitos de uma geração fiel, gente de fibra e acima de tudo gente de fé. Mas, de acordo com a palavra nesta tarde, será que nós podemos orar pela nova geração, pelas novas gerações? Quantos querem orar pelos seus filhos nesta tarde? Amém. Pelos jovens que estão na igreja, por aqueles que vão nascer ainda, enquanto Jesus tardar. Amém. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos para o céu. Quantos acreditam que pode haver um amanhã melhor? Que o melhor ainda pode acontecer na história da igreja? Diz que nos últimos dias Deus derramaria, e Deus está a derramar, e Deus quer derramar do seu Espírito Santo. Põe no altar de Deus o teu filho biológico, o teu filho espiritual, aquelas pessoas que tu trouxeste a Jesus. Acredita que essas pessoas têm chamada de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para as suas vidas. Elas vão ser úteis na sociedade, elas vão influenciar outras, elas vão influenciar os seus colegas na escola, elas vão mudar de vida, vão mudar de caráter, porque Deus transforma de dentro para fora. Ele traz os seus valores, Ele traz os seus padrões. Coloca essas pessoas no altar de Deus, coloca os teus pastores no altar de Deus, coloca a liderança da tua igreja no altar de Deus. Irmão, não deixes que o desânimo, não deixes que a incredulidade nos domine e nos enfraqueça, dizendo que não há futuro. Vamos dizer nesta tarde, com Cristo há futuro. Há futuro para as Assembleias de Deus, há futuro para a igreja, porque Ele está connosco. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Damos-te graças, Senhor. Damos-te graças, Senhor. Que mais podemos dizer de tantos benefícios que tens trazido à nossa vida? Podemos apenas louvar e glorificar o teu excelso nome, porque és Senhor e reinas para todo sempre. Aleluia, aleluia. Esta tarde renova a nossa mente, renova os nossos corações. Tua palavra gera fé nas nossas vidas. Aleluia, em cada vida, em cada homem, em cada mulher, em cada crente, em cada líder. Oh Senhor, toma as nossas vidas, queremos olhar para o futuro com esperança, porque Tu és a nossa esperança, e Tu estás no nosso passado, estás no nosso presente, Tu estás no nosso futuro, Tu és o Senhor das nossas vidas. As pessoas que se renderam a Jesus nesta tarde, que tomaram esta decisão por Ti, Senhor, Deus, eu oro para que Tu possas tocar nos seus corações, possas transformar
transformar, possas libertar, possas sarar, possas restaurar, Senhor, a sua alma. Traz o teu gozo, traz o teu contentamento, traz a tua paz no nome de Jesus Cristo. E renova, Senhor, renova, renova. E colocamos no teu altar os filhos e os filhos dos nossos filhos. Enquanto a consumação da promessa não chega, nós esperamos em Ti, Senhor. Aleluia! Esperamos o derramar do Teu Espírito. Dá dons à Tua igreja, Deus. Usa, capacita. Queremos vencer os embaraços, queremos deixá-los para trás, queremos correr a carreira, Senhor, que nos está proposta, que tens planeado para as nossas vidas. E por isso nós rendemos glória, honra e louvor ao Teu